Hoje a gente mergulha de cabeça numa história. E que história! A dramática transição de Israel saindo de uma confederação de tribos para se tornar uma monarquia. E bem no centro disso tudo, a figura complexa e, por que não dizer, trágica do seu primeiro rei. É uma narrativa sobre poder, sobre insegurança e principalmente sobre as consequências de se conseguir exatamente o que se pediu. Essa pergunta aqui, ela é o coração de tudo. É o que define a tensão da narrativa inteira. É o grande conflito entre a vontade divina e o desejo humano. E as consequências dessa escolha, bom, elas vão moldar o destino de uma nação inteira. Então, para a gente entender essa exigência toda, a gente precisa dar uma olhada no cenário da época, né? A era dos juízes, aqueles líderes tribais carismáticos, está chegando ao fim. O profeta Samuel, que era o último e o mais respeitado deles, já está envelhecendo, e os filhos dele vistos como corruptos. Para piorar, a ameaça militar dos filisteus era constante, só crescia. O povo, se sentindo vulnerável, sem uma liderança central para a guerra, olha para as nações vizinhas e começa a clamar: queremos um rei. E aqui estão os três protagonistas dessa saga. De um lado, Samuel, o guia que faz tudo meio a contragosto. Depois, Saul, a escolha do povo, que acaba se tornando um grande aviso. E por fim, Davi, a escolha de Deus, que vai redefinir completamente o que significa ser rei. Essa linha do tempo mostra bem essa tensa transferência de poder, que é o puro suco dessa história. Olha, Samuel não aliviou nem um pouco. Ele foi direto ao ponto e pintou um quadro bem sombrio do custo da monarquia. Não era só uma questão de ter um líder para comandar as batalhas, não. Era sobre servidão, impostos pesadíssimos e a perda de liberdades. Essa profecia sinistra fica meio que pairando sobre todo o reinado que vem a seguir. E mesmo com o aviso, o povo insistiu. Então, Deus instrui Samuel a dar um rei a eles. É exatamente nesse momento que Saul entra em cena, o homem escolhido para ser a resposta às preces do povo. A escolha de Saul reflete direitinho o que o povo queria. Eles queriam um rei que parecesse um rei, né? Alto, imponente, um guerreiro que impressionava só de olhar. E Saul era a imagem perfeita. O fato dele vir da menor tribo, Benjamim, talvez tenha sido para evitar briga entre as tribos maiores. Mas quem sabe isso também não plantou uma sementinha de insegurança nele desde o comecinho. E no início, Saul entrega o que prometeu. Sua liderança militar decisiva contra os amonitas foi exatamente o que o povo esperava. Essa vitória esmagadora une as tribos de um jeito nunca visto antes, e o reinado dele é confirmado em Gilgal, um lugar cheio de significado para Israel. A esperança estava no ar. Parecia que, no fim das contas, a escolha do povo tinha sido a certa. Pois é, mas o sucesso inicial durou pouco. O reinado de Saul não seria definido pelas vitórias, mas sim pelos seus vacilos em obedecer a Deus. Falhas que nasceram, na verdade, da sua insegurança e daquela necessidade de ser aprovado por todo mundo. É aqui que a história começa a tomar um rumo bem trágico. Esse slide aqui mostra a falha crucial de Saul. O comando contra os amalequitas, que eram inimigos antigos de Israel, era para ser absoluto. Mas Saul, ele fez uma escolha. Ele obedeceu só em parte, poupando o rei inimigo como um troféu e o melhor do rebanho, com a desculpa de que seria para sacrifício. Mas o que isso mostra de verdade é o desejo de agradar ao povo e a si mesmo. Quer dizer, obediência parcial, na prática, é desobediência total. E essa é a repreensão devastadora de Samuel, a frase que sela o destino de Saul. O ponto principal é o seguinte: não eram os sacrifícios que Deus queria, mas um coração obediente. Ao rejeitar a palavra de Deus para seguir a própria vontade e a do povo, Saul foi, na mesma moeda, rejeitado como rei. A coroa até continua na cabeça dele, mas a autoridade divina, essa já era. Com a rejeição de Saul, Samuel é enviado para uma nova missão: ungir secretamente o próximo rei. E é aqui que entra Davi, o jovem pastor, cuja ascensão assim meteórica, movida pela fé, marcaria o início do tormento, da paranoia e da queda de Saul. Esse contraste é a chave de tudo. Saul foi a escolha do povo, baseado na aparência. Davi, a escolha de Deus, baseado no caráter, no que tinha por dentro. Um governava a partir da sua insegurança, sempre precisando de validação, o outro a partir da fé. Essa diferença visceral definiria completamente o legado de cada um. E a fé de Davi é testada quase que imediatamente e de um jeito espetacular. Diante dele está Golias, um gigante de quase 3 metros que aterrorizava o exército inteiro de Israel, incluindo o próprio rei Saul. As chances eram, assim, impossíveis.
Mas isso só preparou o palco para uma vitória que mudaria absolutamente tudo. Esse cântico, cantado de forma espontânea pelo povo para celebrar a vitória chocante de Davi, acaba virando a trilha sonora da queda de Saul. A intenção talvez fosse até honrar os dois, mas a comparação, essa exaltação maior de Davi, foi como veneno para a alma insegura do rei. A partir desse momento, a admiração vira obsessão. O ciúme simplesmente consome Saul. Para ele, a popularidade de Davi não era uma vantagem para o reino, era uma ameaça direta ao seu trono. O jovem herói que ele mesmo promoveu agora se torna seu inimigo mortal e o palácio se transforma num verdadeiro campo de caça. O ato final da história de Saul é uma descida sombria, inevitável. É a história de um homem que, depois de perder o favor divino, perde também a sanidade e, no fim, a própria vida. Esses passos mostram uma progressão muito trágica. A desobediência leva à rejeição. A rejeição alimenta uma paranoia, um ciúme doentio. E esse ciúme o leva ao desespero total, a ponto de quebrar a própria lei que ele deveria defender ao consultar uma médium, buscando respostas que Deus já não dava mais. É o ato de um homem completamente perdido. E o palco está montado para a batalha final. Que ironia, né? Contra os mesmos filisteus que o seu reinado deveria ter subjugado. No Monte Gilboa, o governo de Saul, que começou com uma vitória militar tão promissora, chega a uma conclusão catastrófica, violenta. O fim é completo e devastador. Seus filhos, incluindo o herdeiro e grande amigo de Davi, Jonatas, todos morrem na batalha. E Saul, para evitar a captura e a humilhação nas mãos do inimigo, tira a própria vida. A profecia do Samuel se cumpre da forma mais terrível possível e o primeiro reinado de Israel termina em sangue e tragédia. E a gente termina com essa reflexão. A história de Saul é um aviso poderoso sobre a diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. Israel queria um rei que parecesse forte por fora para ser como as outras nações, e conseguiu. Mas o custo foi um lembrete trágico de que a verdadeira liderança não vem da altura ou da aparência, mas de um coração firmado em algo muito maior que si mesmo.